Boa noite a todos e a todas. Olá para os que nos acompanham pela internet, seja hoje ou em qualquer outro momento, sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho. Hoje nós vamos falar sobre a caridade segundo São Paulo. Hoje, para quem já me acompanha há algum tempo, seja aqui ou seja pela internet, que eu geralmente falo um pouco mais rápido do que o normal, eu queria pedir permissão a vocês para a gente fazer um evangelho um pouco mais lento. No caminho a gente vai explicar por quê. Nós vamos precisar mudar um pouco, fazer um pouco de transição de referências. Na verdade, a gente escuta muito, principalmente nas redes sociais ou em discussões sobre conteúdo, que os jovens e as crianças estão desorientados. Seja por conta das redes sociais ou por conta de tudo que vem acontecendo com o mundo atual, o excesso de conteúdo, de informação, de notícias, o excesso de cobrança de uma sociedade que cobra pela produtividade, um excesso de informações para pais e educadores que já não conseguem falar sobre a sua maneira de educar ou de transmitir conhecimento em paz, porque existe uma vigilância profunda da família e dos pseudo-especialistas sobre como se deve ensinar, como se deve se comportar, se uma criança deve comer açúcar ou se ela deve comer açúcar, se ela deve tomar água ou se ela deve tomar suco, e uma série de outros repertórios que nós estamos acostumados a identificar em um mundo extremamente polarizado, que tudo é muito dividido, que as pessoas agora elegeram ídolos de um lado, ídolos do outro, apesar de estudarem o Evangelho há tanto tempo e existir tanta advertência sobre não termos ídolos, que não precisamos de ídolos humanos, que eles só nos levam para lugares que não são tão proveitosos para a nossa espiritualidade, para o nosso equilíbrio moral, equilíbrio intelectual, equilíbrio emocional, principalmente, lidando até com um conjunto de informações que faz com que a nossa saúde emocional parece que esteja o tempo inteiro no limite. Mas eu queria trazer uma perspectiva para interpretar esse comportamento ou essa difusão de que jovens e crianças é que estão desorientados, para trazer uma realidade para a gente, para os adultos, de que me parece mais fácil que nós adultos estejamos mais perdidos, desorientados e sem muito sentido, porque vivemos uma sociedade que passa por profundas transições. É o que Zygmunt Bauman chamava de mundo líquido e que recentemente a ciência social classificou de mundo VUCA, um mundo vulnerável, volátil, complexo, ambíguo, que depois transformou em um mundo BANI, não de banalização, mas um mundo também que é etéreo, que as pessoas não conseguem acompanhar a complexidade das mudanças. E não importa o que você aprenda agora, né, Paulo? Como médico, você aprende, daqui a pouco você tem que reaprender aquilo que você aprendeu. E isso é um pouco confuso, porque, principalmente para os médicos, quando chegam nos hospitais, parece que os pacientes usaram o chat GPT e sabem mais do que o médico, e discutir com ele sobre aquele diagnóstico. E assim também é com a educação, e assim são com outras questões, principalmente nos grupos de WhatsApp de família, que é a fogueira medieval dos educadores, que acontece ali ao vivo para todo mundo ver. Daí é um mundo que traz uma complexidade que faz com que os adultos realmente pareçam desorientados, pareçam ter perdido um pouco o sentido. E faz com que os adultos também compreendam que perderam um pouco as referências. Essas referências que, como consequência, trazem a uma epidemia de saúde social. A gente fala muito em saúde emocional, em saúde mental, mas parece que o que a gente enxerga hoje é uma problemática muito profunda relacionada à saúde social, as pessoas com dificuldade de se relacionar, pessoas com dificuldade de conversar com pessoas procurando robôs para se consultar, para se aconselhar, ou pessoas fazendo muita questão de não levantar os olhos para cumprimentar ninguém ou para ouvir, porque nós estamos numa época que ouvimos muito pouco,
e falamos muito mais, todo mundo tem muita opinião sobre tudo, mas pouca gente tem ouvido para escutar um pouquinho. Isso faz com que toda referência do mundo adulto leve a uma perda de sentido, a uma perda de direção. E quando não há direção, não há sentido, a sociedade inteira padece nessa ruína de uma realidade líquida. E quando tudo explode, quando tudo é líquido, quando tudo é etéreo, quando tudo é impermanente, só há uma saída para que nós continuemos no eixo, para que nós possamos continuar enxergando quem nós somos e nos situarmos com o pé no chão, firme, para transitarmos por essa liquidez toda da sociedade, dos pensamentos, das polarizações. E essa saída estável é Deus. Aquele que não muda, aquele que é eterno, aquele que criou a tudo e a todos, aquele que é infinitamente bom, justo e misericordioso, aquele que é estável. Nós sabemos exatamente o que esperar de Deus. Nós sabemos exatamente como funcionam as leis divinas, porque apesar de não sermos espíritos evoluídos, ainda sermos espíritos que, em sua maioria aqui, salvo se tiver algum missionário aqui reencarnado e eu não esteja o reconhecendo pela minha própria condição, somos espíritos da terceira ordem, que é classificada no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, explicando que nós somos, como dizia minha avó, não somos fluxicheire. Espíritos da terceira ordem, sem uma compreensão devida do que é Deus, mas apesar de não termos uma compreensão devida do que é Deus, nós temos todo o código divino escrito dentro da nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e ele fala na consciência do ser humano. Aquele código está todo ali. Então é fácil a gente entender como funciona a mecânica da lei de amor de Deus. Nessa instabilidade toda, essa entidade, esse ser que não existe, que torna-se a única referência que nos coloca no eixo para entender quem nós somos. Depois que Estevão foi apedrejado, logo após a crucificação de Jesus, esse contado em Atos dos Apóstolos, houve uma dispersão muito grande entre os discípulos e seguidores de Jesus. Apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém e todos os outros seguidores e discípulos foram pregar. Mas eles não chegaram nos outros lugares e começaram a pregar, eles foram pregando no meio do caminho. Um deles, Filipe, foi para Samaria. Chegando em Samaria, começou a desempenhar o seu papel como apóstolo e todo mundo observava aquela radiação linda, aquela fala milagrosa que ele tinha, e fazia com que as pessoas se entendessem que ali existia um poder diferente. A partir daquilo, entendiam também que aquele era um seguidor, um servidor de um homem que era muito poderoso, de um homem que se intitulava Messias, que tinha sido morto algum tempo atrás, mas que de fato era enviado de Deus para transformar toda a humanidade. Seguindo-se desse processo, veio a conversão de Saulo de Tarso, que enquanto Estevão era apedrejado, e vocês encontram essa história além de Atos dos Apóstolos, vocês encontram no livro Paulo e Estevão, que é um clássico da literatura espírita, que todo espírita deveria ler. Paulo de Tarso assistia ao apedrejamento de Estevão. E, como diz lá no Rio de Janeiro, a chapa estava quente para os cristãos. E a perseguição romana passou a ser muito intensa. Começaram a tirar cristãos dentro das casas. Todo mundo começou a não ter paz, basta que fosse identificado como um cristão. Mas, enquanto isso, os apóstolos faziam o seu trabalho e faziam coisas assim extraordinárias. Coisas que, inclusive, quando Jesus estava ainda ali entre eles, eles não conseguiam fazer, a não ser daquela época que Jesus distribuiu os apóstolos em 2 e pediu para todo mundo sair pregando e executando milagres, e todos entendiam que não eram bem eles que faziam aquilo, mas ali Jesus já não estava mais entre eles. Jesus já tinha ido. E agora eles precisavam desempenhar a função e começaram a cometer coisas assim, fazer coisas maravilhosas. O próprio Simão,
que na mesma época em que Saulo se convertia em Paulo, quando caminhava para Damasco, porque após assistir ao apedrejamento de Estevão, ele continuou perseguindo os cristãos, ele continuou aprisionando cristãos, e indo para Damasco para aprisionar cristãos e perseguir cristãos, ele vê Jesus, cai de joelhos, fica cego e depois se transforma em Paulo de Tarso. E nós não lembramos mais de quem era o criminoso perseguidor de Paulo. Quando a gente fala em Paulo, em Saulo, nós não lembramos do criminoso, nós lembramos do apóstolo dos gentios. Nessa mesma época, Pedro transitava naquela região e Pedro começava a fazer milagres e fazer testemunhos que eram impressionantes. Ele tinha encontrado um paralítico e que já estava 8 anos sem andar, e levaram ele diante desse paralítico e disse: ó, vem cá, levanta daí, arruma a tua cama. E o paralítico levantou e arrumou a sua cama, e aquilo se espalhou rapidamente. Todo mundo entendia que aquele apóstolo arrogante, truculento, duro, aquele que não levava desaforo, começava a executar prodígios em nome de Jesus. E em Jope tinha uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas em grego. E a Tabita era uma mulher que pregava o evangelho e praticava o amor de uma forma muito diferente. Ela usava agulha e linha. Ela costurava roupas para as viúvas, costurava roupas para as pessoas, e as viúvas eram pessoas abandonadas, porque uma mulher sem um marido, quando ela não podia fazer o seu sustento naquela época, você imagina, era muito difícil. Geralmente ela caía na indigência, principalmente quando o marido não tinha irmãos ou não tinha uma família, o que nós chamamos hoje de rede de apoio. Mas essa mulher, Tabita, ela dedicava a vida a costurar roupas e fazer mantos e fazer todo tipo de roupa para as pessoas necessitadas. E ali ela usava toda a linguagem do amor por meio das suas linhas e das suas agulhas. De repente essa mulher morreu. E quando a mulher morreu, os cristãos, sabendo que Pedro estava por perto, mandaram chamar apressadamente Pedro para vê-la, porque eles não entendiam o que... Tá vendo? Não coloquei no modo silencioso. Ó. Pega até a gente, tá vendo, gente? Não é? Estou no Wi-Fi. Perdão. Ela morreu repentinamente e pediram para Pedro vir até ela para poder fazer alguma coisa. E Pedro, quando chegou, as viúvas e as pessoas que ali eram assistidas por ela trouxeram o seu trabalho, trouxeram os mantos que ela costurava, trouxeram o objeto a forma como ela se comunicava, como ela fazia caridade, como ela transformava aquilo em amor. E Pedro ficou muito sensibilizado com aquela situação. Pediu para todo mundo sair do quarto e pediu para Tabita se levantar. E ela se levantou. E as notícias se espalharam, todos entenderam que Jesus continuava operando coisas incríveis. Coisas que hoje são explicadas no livro O Céu e o Inferno, e na Gênese principalmente, que explica os milagres segundo o Espiritismo, que é um livro de Allan Kardec, que faz parte da codificação. Nós, às vezes, acreditamos que precisamos ser palestrantes, escritores, pessoas relevantes, importantes, para poder o amor fluir através da nossa vida, ou executar as coisas que a gente precisa em nome de Jesus ou em nome de Deus. Tabita mostrou que não. E aí, eu estou contando a história dela para falar da verdadeira caridade, do verdadeiro amor. Aquilo que fala na carta de Paulo, que a maioria das pessoas acha que foi o Renato Russo, no Monte Castelo, que falou, que ainda que eu falasse a língua dos homens, vocês lembram? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
Não foi Renato Russo. Foi Paulo na carta ao Coríntios, Coríntios 1, versículo 13. E é esse trecho que está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, traduzido como caridade, porque o amor é uma palavra multifacetada, que a gente fala bastante sobre isso aqui, e a melhor forma de se falar do amor em movimento, do amor acontecendo é a caridade. Quando Paulo nos diz que não adianta você ter qualquer conhecimento sobre as Escrituras ou sobre o mundo, ou você ser um intelectual, mas se você não tiver amor, não adianta. Se você não fizer por caridade, não adianta. Se você, inclusive, estiver doando as coisas para os outros, como no óbolo da viúva, Jesus nos ensina de uma forma assim, muito detalhada. Se você conhecer todos os mistérios da vida, tiver lido todas as obras de André Luiz, souber a codificação inteira, chegar aqui, nesse lugar, e ficar citando todas as perguntas do Livro dos Espíritos de trás para frente, citando 1000 livros, falando tudo sobre A, B e C, mas se você não tiver o amor dentro de você, até a doação, até aquilo que você está fazendo, não adianta, porque é como um sino que fica oco, tocando, e não tem nenhum impacto na emoção das pessoas, mas principalmente não tem nenhum impacto para você mesmo, aquilo que você está fazendo, apesar de Deus inclusive usar isso para operar a transformação na vida das pessoas. Isso quer dizer que a intenção é muito mais importante do que o fato em si. Coisas simples como um abraço. Quando eu penso em um abraço, eu penso em 2 abraços que eu dei na minha vida, e foram 2 abraços completamente diferentes. Abraços que depois me ensinaram que a intenção de quando você encontra alguém, se perguntando o que você vai deixar para aquela pessoa após esse encontro, é muito importante. Certa vez eu estava sendo muito cobrado por um colega sobre uma determinada agenda que ele precisava fazer com uma delegacia de repressão a crimes digitais aqui em São Paulo que tinha. Ele queria muito que eu fosse visitar para fazer um trabalho lá, né, que eu faço trabalho de educação digital na internet, e ele estava cobrando muito essa agenda e tal. Eu estava muito nervoso com aquilo, fiquei meio antipático com isso, sem entender como é que eu ia encaixar aquilo na minha visita. E um dia eu encontrei com ele 1 mês depois que o pai dele tinha tirado a própria vida. Eu tinha visto isso online, tinha ficado muito sentido com tudo aquilo ali. E quando eu encontrei em um determinado evento, eu ainda estava assim meio nervoso com aquela situação, e na hora que ele estava indo embora, eu levantei e decidi dar um abraço nele. Mas eu coloquei muito amor naquele abraço. Eu não sei explicar porquê, mas quando ele estava indo embora, eu, talvez por conta do luto do pai dele, eu não sei porquê, mas eu decidi colocar ele nos braços como se fosse meu filho e passar a transmitir muito amor. Quando eu entrei no Uber, 20 minutos depois, chegou uma mensagem para mim, dizendo: você é um bom amigo, eu jamais esquecerei esse abraço que você me deu. E eu entendi que era Deus que estava falando por mim, por ele, para mim, tentando me dizer para eu colocar intenção de amor em tudo que eu fazia, porque eu lembrei automaticamente um tempo atrás, quando eu abracei a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E quando eu fui embora, eu escutei uma voz que dizia no meu ouvido assim: olha, enquanto você abraçava, existia uma intenção de eternizar aquele momento por parte daqueles espíritos que ali estavam assistindo vocês. E eu achei curioso, porque tinha um espelho por perto e eu não sabia que existia esse espelho. Depois eu fui conversar com a pessoa, ela falou: eu só olhava para o espelho e imaginava o quanto aquilo ali era uma fotografia que estava acontecendo, e quantos espíritos poderiam estar olhando aquilo e vendo. Eu não sei onde existe mais amor do que nesse momento. Eu entendi que não importa se você ame ou se você esteja carregando mágoas e coisas duras no teu coração,
quando você muda e coloca a intenção do amor nas pequenas coisas que você faz, as coisas podem ser transformadoras e imprimir significado em qualquer gesto no dia a dia. Como um abraço que a gente dá tão recorrentemente, mas geralmente a gente usa a mecânica para fazer isso e não coloca a consideração e o amor para deixar um pouquinho daquilo que é bom que tem dentro da gente nas pessoas. As intenções, a forma como a gente acorda todo dia e fala, eu vou acordar todos os dias, e eu peço todos os dias, quando acordo a Deus também, que Ele me use como instrumento para deixar alguma centelha de esperança, de amor, de consideração, de transformação na vida das pessoas, porque nós nada mais somos do que instrumentos caminhantes, que podemos nos transformar em obreiros de Deus, podemos nos transformar no que Emmanuel chama no homem amplificado, pelo qual a espiritualidade amiga usa os braços para poder fazer transformações aqui nesse mundo, como co-criadores de Deus, executando a nossa função aqui. Funções essas que podem ser muito clássicas, simples e em qualquer coisa que a gente faz, absolutamente. Porque parece que a lei de Deus, que é a lei de amor, essa lei que Paulo de Tarso nos diz que nós devemos seguir, essa lei que Jesus, quando foi tentado pelos fariseus, que eu falei no domingo, há 2 domingos atrás, há 2 domingos aqui, que eu falei sobre o maior mandamento, quando Jesus é tentado a se atropelar contra as Escrituras, e ele fala que o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, e depois amar o próximo como a ti mesmo. E ele fala que, por fim, que o maior mandamento é seguir a lei de amor. Porque não adianta você seguir as leis se você não tiver amor. Não adianta, não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho, mas não dá a mão para o teu amigo que está no chão. Não adianta dizer não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho e falar mal das pessoas, só focar, fazer o mal às pessoas, falando mal delas no trabalho. Não furtarás, não matarás, não prestarás falso testemunho, mas é incapaz de dar um pouquinho daquilo que pode te fazer falta para que o outro que está padecendo possa ter uma centelha de esperança na vida. De que adianta não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho, mas quando for chamado ao trabalho de Jesus, ao trabalho de Deus, para executar um pouquinho do teu tempo para poder semear o Evangelho e trazer a obra para a vida das pessoas, você dizer não porque está muito ocupado no TikTok, no Instagram, na Netflix, na tua própria vida. Até como pais e como mães, nós podemos exercitar a lei de amor sem ser a proteção e o mimar os nossos filhos. Jesus subiu ao monte e lá ele nos transmitiu o sermão da montanha. E lá ele nos falou sobre as bem-aventuranças e semeou a espiritualidade no nosso coração de uma forma muito clara. Que não adiantaria se nós imaginássemos que seríamos bem-aventurados só quando estamos felizes ou quando as coisas estão funcionando. Porque nós poderíamos ser bem-aventurados quando estamos aflitos, porque seríamos consolados. Quando formos injustiçados e tivermos sede de justiça, porque seremos justiçados. Porque Jesus, quando falava isso, ele não falava sobre o agora, ele falava sobre a realidade espiritual. E ele subiu ao monte para deixar esse conjunto de informações e códigos morais para que nós pudéssemos vencer hoje e amanhã nessa vida, entendendo que o futuro é a vida e a realidade espiritual. Então, o pai, a mãe, o educador, o avô, a avó, talvez precise subir ao monte também em casa, para falar com seus filhos, para falar da espiritualidade, para falar de esperança, para falar de consolação,
para falar que tudo passa, para dizer que é apoio, para dizer quando ele sofreu um bullying, sofreu algum maltrato, quando ele tiver dúvida se a vida vale a pena de ser vivida, quando ele tiver dúvida se ele está sozinho, se ele é feio, se ele é incapaz, se ele está isolado, se ele está cancelado, que ele pode contar com o que passa. E o que passa, nesse caso, nós assumimos uma função de co-criador de Deus, porque é da lei. Nós temos a estabilidade dos nossos filhos e daqueles que nós cuidamos. E daí muitos de nós não subimos ao monte para transmitir a mensagem aos nossos filhos sobre o tudo passa, o que amanhã será melhor. Tudo é volátil, mas eu estou aqui, eu te escuto, eu te amo, eu te quero. Aqui você tem o meu ombro, conta comigo, mas acima de tudo, até quando eu falte, você tem um Deus que nunca vai te abandonar. Porque é da lei. A lei de amor. A lei divina. A lei que está em tudo e que rege a tudo. Esse é o nosso papel. Simples de executar o que Paulo ou Renato Russo nos dizia para fazer por meio da linguagem, da caridade, do amor, que ainda que nós dominarmos todos os mistérios do mundo, ainda que nós tivermos todas as possibilidades, se nós estivermos doando, mas não estivermos doando a nós mesmos, nós não somos nada. Em resumo, sem Deus, nós não somos nada. Porque nós somos a imagem semelhante, a criatura que está aqui para apoiar esse processo de transição como co-criadores na criação. E a criação é tudo isso que está ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Leiam Atos dos Apóstolos, Paulo e Estevão, Evolução em 2 Mundos, Boa Nova e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz para vocês.